Hoje sei que estava totalmente errado, mas em 2021 não tinha mesmo vontade de assistir a série em V. Você tinha que fazer essa piada, certo? Desculpe, não me contive e, sejamos honestos, todos estavam esperando que eu fizesse essa piada. Sim ou não? O fato é que eu não conhecia bem o quadrinho, e para ser sincero, meu foco estava mais voltado para a Marvel e Detective Comics. WandaVision acabou de sair. Eu estava assistindo Winter Soldier fazendo meu 25º vídeo ensaio sobre por que Batman v Superman é um bom filme. Não é? Como você disse? Eu disse que temos que salvar a Marta? Sim. Ah, bom. Eu iria assistir outra série de super-heróis na Amazon? Depois ele lembrou que era o seu trabalho. Bastou um episódio para que eu percebesse o quão errado eu estava. À primeira vista, Invencível parece apenas mais uma história de super-heróis com uma animação não muito atraente. Mas em sua essência há algo distinto, que a torna mais humana e brutal. Como se a história soubesse exatamente onde está esse ponto médio entre a realidade e a fantasia, entre as clássicas histórias de super-heróis e as de construções. Qual é o segredo da série? E como foi que este quadrinho de nicho se tornou um fenômeno da cultura pop? Apesar de que algumas cenas parecem PNGs? Vamos falar sobre isso hoje, meu nome é... E hoje vamos levar muito, mas muito a sério, Invencível. Capítulo 1 – O Segredo de Invencível. Faz tempo que você não diz isso. O primo Andrés volta no próximo vídeo, mas não dei o endereço da nossa nova casa para ele. Antes de começar, falarei sobre os quadrinhos e a série Invencível neste vídeo. Não darei spoilers além da terceira temporada, então se você só acompanha a série, fique tranquilo. Os quadrinhos e a série apresentam experiências distintas, com aspectos que aprecio mais em cada um. Discutiremos isso mais adiante. De início, posso te dizer que a série é uma ótima adaptação, e isso se deve em grande parte ao fato de que mantém o tom original do quadrinho. Para mim, este é um dos grandes segredos por trás do sucesso de Invencível. No primeiro volume de Invencível, Kurt Busiek, conhecido por Marvel e Astro City, resume: Invencível aceita seu gênero. É uma história em quadrinhos de super-heróis que abraça o gênero sem tentar desconstruir, expor ou satirizar, focando em ser uma ótima história em quadrinhos de super-heróis. No entanto, ainda assim consegue dar uma reviravolta nas coisas e acaba sendo uma história diferente, inteligente e viva. E acredito que Busiek está absolutamente certo. O primeiro episódio da série apresenta diversos elementos familiares ao espectador. Você entende de imediato que Omni-Man é o Superman desta realidade e os Guardiões do Globo são a Liga da Justiça. E quando você vê Mark adquirindo seus poderes, você forma a ideia de que a história tratará de como. Ele precisa aprender a usá-los responsavelmente, equilibrando escola, amigos e um relacionamento. Algo similar ao que vemos em histórias como Spider-Man. E sim, em parte é sobre isso. Mas essa percepção que ele tem se quebra no final do primeiro episódio. Quando vemos Omni-Man eliminar brutalmente os Guardiões, nossa percepção da série muda completamente. Esse espaço, certamente que a familiaridade nos dava, se quebra, as expectativas mudam e percebemos que Invencível não será apenas uma história de um garoto aprendendo a ser um herói, mas a história de alguém que precisa se repensar completamente. Quem é ele? Sim, no final do primeiro episódio foi o que me pegou. Ei, volta para o sofá. O vídeo ainda não acabou. Desculpe, eu estava tomando um chocolate quente e por isso me substituí por um Portable Network Graphics. Se Invencível pode, eu também posso. O mais legal em Invencível é que Mark Grayson funciona como uma projeção do espectador. Ele é um nerd que adora quadrinhos de super-heróis, falando para outros com os mesmos interesses, por isso é tão fácil nos identificarmos com ele no começo. Assim como Mark, crescemos acreditando que nas histórias de super-heróis, os bons sempre sabem o que é certo e vencem. Mas aqui essa visão vai se desmoronando. Mark percebe que ter poderes não significa poder salvar todo mundo. Grandes tragédias surgem das melhores intenções. O mundo é muito mais complexo do que ele pensava. O interessante é que descobrimos tudo isso junto com Mark. Por isso, Invencível se torna uma história muito imersiva. Parece que estamos descobrindo um mundo fantástico, mas também violento. E lutamos internamente para descobrir o que é correto em cada situação. A série te faz questionar inconscientemente o que você faria no lugar dele. Mas cuidado, porque muitos de nós já estamos acostumados a ver os super-heróis nessas histórias moralmente ambíguas, onde nem tudo é sempre cor-de-rosa. Então, você já se perguntou por que começamos a assistir a série Invencível subestimando pelo menos no início a história? Acredito que uma parte que ajuda a alcançar isso tem a ver com a animação de Invencível. Os PNGs, isso mesmo.
Comparando quadrinhos de Invencível com cenas da série, fica claro o motivo das críticas à animação. Geralmente, duas coisas são criticadas. Algumas cenas parecem ser compostas por PNGs separados que se unem no final. A segunda é que o estilo de animação, tipo desenho de sábado de manhã, não é o mais atraente. O negócio dos PNGs é terrível, mas vou defender o estilo de animação. Geralmente associamos esse estilo de animação a desenhos infantis, como Thundercats ou Tartarugas Ninja, o que nos faz baixar a guarda ao assistir a série. Porque o estilo faz você pensar que todos os problemas serão resolvidos rapidamente e ninguém morrerá tragicamente. Invencível funciona justamente por combinar uma linguagem visualmente nostálgica com histórias modernas de super-heróis e violência gráfica. Isso torna essas situações muito mais cruas e viscerais, pois no início você não as vê chegando. Nos quadrinhos isso não ocorre, mas há outros pontos positivos. De início é uma história extremamente agradável e fácil de ler, eu juro que é um dos quadrinhos mais fáceis de ler e você termina rapidamente. Não apenas pelos diálogos e arcos narrativos interessantes e frescos, mas porque diferente de outros personagens de quadrinhos com muitos exemplares, reboots, universos e realidades alternativas, Invencível tem um início, um desenvolvimento e um final. Comece no volume 1 e siga em frente. São 144 quadrinhos no total de Invencível. Pode parecer um pouco esmagador, mas é bem menos do que personagens como Superman ou Batman têm em seus single issues fininhos. Então, como eu te disse, eles vão embora, muito rápido. Vale destacar que a série está adaptando bem os personagens e arcos narrativos. No entanto, também há várias diferenças, principalmente na ordem dos acontecimentos. No quadrinho, os Guardiões do Globo não morrem, exceto até a edição 7. E eventos como o primeiro encontro de Mark com Alan, o alienígena, e os Reanimen ocorrem antes disso. Essas mudanças de ordem não afetam a história em geral, mas ajudam a tornar a animação mais fluida. Como num Portable Network Graphics vai parecer mais fluido? Isso é algo que adoro, pois a série respeita o quadrinho, ao mesmo tempo que reconhece que a narrativa na animação e nos quadrinhos funciona de maneira diferente. Pois em um quadrinho podemos observar cada vinheta no tempo que desejarmos. Na versão animada, o ritmo e as situações devem ser mais constantes. Mas ao mesmo tempo, a série Invencível não tem medo de fazer algumas mudanças que beneficiam a história. Porque é uma série que, caramba, que o que é isso? A série Invencível fez alterações em relação aos quadrinhos. Por exemplo, William, o melhor amigo de Mark, era originalmente heterossexual nos quadrinhos. Inicialmente no quadrinho, ele sai com Atom Eve, mas depois isso muda e ele começa a sair com Rick Sheridan, assim como na série. Então suponho que eles disseram vamos direto ao ponto gay desde o início e não heterossexual confuso. Outra grande mudança é que nos quadrinhos, Amber não é afro-americana, tem menos relevância na história e uma personalidade mais plana e sem graça em comparação com a série. Escolha interessante de palavras considerando a cor da pele da Amber, hein? É mais como a típica personagem feminina que simplesmente está lá mantendo o assento quente para Atom Eve. Outra escolha interessante de palavras. Algo semelhante ocorre com Debbie, mãe de Mark. Já que, apesar de que no quadrinho ela é uma boa personagem, na série desenvolveram muito melhor seu duelo e seu conflito com o fato de ter vivido uma mentira por anos. Na minha opinião, Amber e Debbie são mais desenvolvidas na animação, enquanto personagens como Omni-Man se destacam igualmente nos dois meios. Outra lição interessante. De palavra. Pense, papai, pense. Por exemplo, ambos têm um diálogo onde Nolan diz que Debbie é mais como um animal de estimação para ele. Mas na voz de J.K. Simmons, essa cena parece muito mais imponente. No quadrinho, gosto quando o personagem se aprofunda mais em como a história se desenrolou. Que conceitos como ter um emprego ou até mesmo ter relações sexuais por puro prazer foram gostos que ele adquiriu durante sua vida na Terra. Por outro lado, nesta cena da animação, vemos um flashback de Nolan e Mark, pai e filho, curtindo um belo dia em uma partida de beisebol. É algo que não se vê no quadrinho. A animação muda o necessário, preserva o essencial, tornando-a uma ótima adaptação. Para mim, o melhor exemplo é este painel, onde Mark conversa com um desenhista sobre como os quadrinhos usam truques para economizar tempo e dinheiro. Algo que foi adaptado na série, de tal maneira que o criador do Science Dog explica a Mark como os animadores usam diferentes truques para tornar a animação mais simples e econômica. Se você reparar, eles mantiveram a piada, mas adaptaram para outro formato. Isso mostra que a produção é bastante criativa. O que mais gosto em Invencível é o bom uso dos super-heróis e dos clichês que já conhecemos, para compartilhar seus dilemas éticos e morais pessoais. Capítulo 2. A filosofia de Invencível. Já mencionamos que, assim como outras histórias de super-heróis, como a origem clássica do Homem-Aranha, a história de Invencível nos mostra como Mark aprende a usar seus poderes com responsabilidade, ao mesmo tempo que tenta manter relações de amizade e namoro.
Em resumo, ele está aprendendo a ser um super-herói, usando seus superpoderes para fazer o bem. Mas aqui a grande questão é, o que significa fazer o que é certo? Normalmente pensamos que o certo é fácil de identificar. Ajudar aqueles que precisam, não machucar os outros, ser honesto, não alterar os termos e condições para depois poder cobrar mais dos seus usuários. Estamos falando com você, Total Play. Nem sempre, mas a intenção conta, certo? Enfim, no nosso caso, essas pequenas regras não são muito úteis, mas para super-heróis como Mark, a situação é mais complicada. Desde a primeira invasão dos Flag Suns, Mark percebe que não importa quão boas sejam suas intenções, ele não é capaz de salvar a todos, mas isso não o torna uma má pessoa. Para o filósofo Immanuel Kant, a moralidade não se baseia somente no resultado das ações, mas também na intenção por trás delas. Neste caso, Mark tinha a intenção de ajudar, mas não conseguiu. Então, ele, Kant. Esse tipo de narrativa com invasões e consequências geralmente não é visto em outros quadrinhos. Atom Eve também constrói um parque que acaba desabando. Em outras palavras, em Invencível, eles garantem que você, como espectador, perceba que a morte e as consequências de suas ações são completamente reais. E as coisas não dão certo automaticamente só porque você é o herói da história. Em outro caso, Titã pede ajuda ao Invencível para derrotar o Machine Head. Neste caso, Mark pensou que estava fazendo uma boa ação e que estava ajudando a se livrar de um criminoso, quando na verdade estava ajudando-o a chegar ao poder. Sua intenção foi boa, mas o resultado talvez não. Mark sempre se livra apenas por suas boas intenções? Não, porque existem outras correntes filosóficas que nos dizem que o correto não tem a ver com as intenções, mas com as consequências. Esse é o caso de uma teoria chamada utilitarismo. Uma teoria defende que uma ação é moralmente correta se gerar a máxima felicidade para o maior número de pessoas. Voltando ao caso de Atom, Eve e o parque, sua intenção era boa, mas quando o parque afundou, dezenas de pessoas ficaram feridas. O que nos diz que as consequências de ajudar foram ruins, então, de um ponto de vista utilitarista, foi uma má ação. É como quando meu pai ajuda na cozinha, mas acaba piorando a comida. Você gostou das minhas quesadilhas? Bem, o que eu posso dizer, pai? Quem faz quesadilhas ruins? Outro aspecto de Invencível que aborda o utilitarismo está relacionado ao vilão Armstrong Levy. Honestamente, você acha que Invencível deveria ter matado Armstrong Levy no primeiro confronto? A questão é mais complexa do que parece. Por um tempo, Mark se culpou porque pensou que tinha ido longe demais. E isso é compreensível, já que culturalmente estamos acostumados a considerar imoral o ato de tirar uma vida. No entanto, quando descobriu que Armstrong havia sobrevivido e que voltou com um exército de invencíveis do multiverso, causando inúmeras mortes, a perspectiva muda completamente. Nesse caso, a abordagem correta seria uma filosofia focada nas consequências, como o utilitarismo. Poderia dizer que Mark deveria ter eliminado Armstrong, porque assim muitas tragédias teriam sido evitadas. Porém, correntes como a ética kantiana afirmam que existem regras inquebráveis, independentemente da razão. Ele poderia tê-lo prendido, evitando assim a invasão dos invencíveis. Mas há uma razão mais importante para colocar um fim na vida de Armstrong Levy. Significa que Mark bem poderia escolher tomar essa decisão com qualquer outro vilão que ele considere suficientemente perigoso. Será que podemos sempre confiar no bom senso de Mark? E se ele decidir um dia que nós somos os vilões, qual a sua opinião? Leio você nos comentários. Isso também é visto através do personagem Cecil, que frequentemente utiliza ex-vilões para seus próprios planos e vantagens. Por um lado, como no caso de Darkwing, poderíamos dizer que ele está tendo a chance de reparar parte do dano que causou à sociedade. Mas depois vemos como ele aplica essa ideia ao salvar a vida de Conquest. De que adianta estar vivo se você está bem? Pinche Pen. Bem, para isso existem as leis, não é? Se Mark segue as leis, supõe-se que ele deveria estar certo. É outro ponto que Invencível faz muito bem, porque em Invencível vemos como Cecil é uma figura que representa o governo dos Estados Unidos e decide arbitrariamente o que é legal e o que não é. Ele é com um ponto de vista muito utilitarista em mente, já que muitas vezes diz que ele sempre faz o melhor para o mundo, em geral e não em particular. Ele parece concordar com algumas mortes se isso o ajudar a salvar o mundo, mas será que isso é realmente verdade? Se ele é um utilitarista que busca o bem da humanidade, não seria melhor entregar o controle total aos Viltrumitas? Se supostamente eliminariam a fome, as guerras e as injustiças. O problema com os utilitaristas é que eles usam Total Play, com certeza. Não é que eles se concentram demais nas consequências e menosprezam outros elementos que também são importantes? O interessante aqui é que Mark Grayson começou tentando ser este super-herói perfeito na narrativa típica perfeita. Mas conforme a história avança, ele percebe que seu mundo não é perfeito, então só lhe resta aspirar a tomar boas decisões.
E nesse caminho ele comete muitos erros, mas se levanta, ajusta o maxilar quebrado e continua lutando. Invencível não é apenas uma história de heróis e vilões, mas uma exploração profunda do significado de fazer o que é certo em um mundo que raramente valoriza boas intenções. No final, acho que o mais atraente de Invencível, e o que está chamando tanta atenção do público, é que se trata de uma história que utiliza o familiar, como o estilo de animação. E sobre histórias como Superman ou Spider-Man, em que há uma avançada civilização alienígena ou um adolescente lidando com seus superpoderes, para questionar o que já queremos saber, e nos obriga a questionar tudo o que já sabemos sobre super-heróis e moral, ao mesmo tempo que nos apresenta uma história fresca e divertida. Subestimei Invencível, mas este vídeo é para que você não cometa o mesmo erro. Continuarei fazendo vídeos sobre Invencível, mas sobre detalhes específicos como a história dos Vintromitas ou o grande orçamento gasto nas vozes. Se você se interessa por esses temas, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois às vezes ele se desativa. É isso por hoje. Eu sou Gó e continue vendo além do óbvio.